Shabbat Shalom para todos, e nós vamos tratar neste shiur da Parashat Emor, e na Parashat Emor nós vamos estudar esse seguinte tema: você foi escolhido para ser sacerdote do reino. E nós vamos verificar vários aspectos muito interessantes desta Parashá que com toda a certeza irão edificar as nossas vidas. Então, a Parashá começa com o seguinte texto: Vayomer Adonai el Moshe Emor el HaKohanim Benei Aharon ve'amarta alehem lenefesh lo itama be'amav ki in lish ero hakarov elav leimo ule aviv velivino ulevito ule ahiv vela arroto habetullah hakerová elav asher lo haita le ish la itama lo itama bal be'amav lerechalô. E disse Adonai a Moshe: fale. Então o nome da Parashá é Emor, que eu coloquei entre colchetes, e significa fale. Fale aos sacerdotes, filhos de Aharon, e diga-lhes: pela pessoa, aí é uma pessoa morta, não se impurificará no meio de seu povo, salvo por alguém próximo de sua carne, e por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, que lhe seja próxima, a qual não tenha marido. Por ela pode se impurificar. Não se impurificará o marido entre o seu povo para profanar-se. Então esse é o início da Parashá, e o que esses versos querem dizer? Os Kohanim, os sacerdotes, eles não podiam tocar o corpo de uma pessoa morta. E eles nem poderiam carregar, escoltar o corpo da pessoa morta. Dizem os rabinos que os Kohanim, os sacerdotes, não poderiam nem mesmo ficar debaixo do mesmo teto onde existisse uma pessoa morta. E eles nem poderiam participar do enterro. Então a regra é: os Kohanim, os sacerdotes, eles não podem tocar em alguém que morreu, eles não podem ficar na casa, debaixo de um teto, onde haja uma pessoa morta, não poderiam escoltar o morto para ser enterrado e nem participar do enterro. Porém, ainda que ficassem impuros, os sacerdotes poderiam enterrar as seguintes pessoas mortas que são extraídas destes versos. Então, os sacerdotes tinham autorização para ficarem impuros em relação às seguintes pessoas mortas, que nós extraímos desses versos: 1, a sua esposa; 2, a sua mãe; 3, o seu pai, o seu filho, a sua filha, o seu irmão ou a sua irmã solteira, né? A sua irmã virgem é sua irmã solteira. Então, nessas hipóteses, os Kohanim, os sacerdotes, poderiam encostar no morto, enterrar o morto, participar do funeral do morto. Dessas 7 categorias: esposa, mãe, pai, filho, filha, irmão ou a irmã solteira, a irmã que fosse virgem. Os sacerdotes tinham autorização para se impurificarem apenas em relação a essas pessoas. Porém, o Kohen Agadol, o sumo sacerdote, ele não poderia participar do enterro de ninguém, nem mesmo desses 7 parentes que eu acabei de falar. O sumo sacerdote, Kohen Agadol, se a esposa dele morresse, ele não poderia nem encostar e nem participar do enterro dela. Morreu o pai, morreu a mãe, morreu o filho, morreu a filha, ele não poderia participar de nada. E nós veremos a razão e o mistério por trás disso. Muitas vezes a Torá contém regras
que parecem estranhas, mas elas possuem um fundamento espiritual profundo que veremos hoje. Mas antes disso, nós temos que entender o seguinte, antes de entender esse mistério da impurificação. Nós precisamos compreender o quê? A Torá faz uma gradação de santidade. Primeiro, todo Israel deve ser santo. Isso é óbvio. Todo o povo de Israel foi chamado para ser Goi Kadosh, povo santo. Mas os Koanim, os sacerdotes, eles deveriam ser mais santos do que o próprio povo. Tanto é que eles não poderiam se impurificar com os mortos, salvo naquelas categorias que eu indiquei para vocês. E em terceiro, o Kohen Agadol, o sumo sacerdote, ele deveria ser mais santo ainda do que os próprios sacerdotes comuns, porque o sumo sacerdote, Kohen Agadol, ele nem poderia enterrar a mulher, o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã solteira. Então vejam que o Eterno estabeleceu que todos deveriam ser santos, mas ele estabeleceu uma gradação, uma escala, uma escada de santidade. E daqui a pouco nós veremos por que esse mistério da impurificação com os mortos. Veremos isso mais para frente. A obra Berror Shor diz assim: Deus explica que os israelitas são separados dos outros povos. Agora, os sacerdotes são separados dos israelitas comuns. Vejam, o Eterno separou Israel dos outros povos, Israel das nações, mas dentro do próprio povo de Israel há uma categoria ainda mais separada, que são os sacerdotes. Os sacerdotes estão separados dos israelitas comuns. Vejam, com isso nós compreendemos que o Eterno almeja a santidade de todos, mas existem categorias, existe uma gradação na escala do Eterno. E isso aplicado aos nossos dias hoje, nós podemos entender que o Eterno não quer apenas que você seja santo, Kadosh, mas que você suba degraus, que você suba a escada da santidade, que você atinja níveis mais profundos. Porque daqui a pouco eu vou mostrar na Brit Hadashah essa ideia que nós temos que alcançar um nível elevado. Não basta apenas ser Kadosh, ser santo. Você tem que buscar o mais elevado grau de santidade. E esse é o problema que aflige muitas e muitas pessoas, porque muitos querem viver uma vida sem santidade ou com uma santidade mínima, básica. Quando o Eterno ele estabeleceu uma gradação na Torá, e a ideia é, se o Eterno estabeleceu uma gradação, é porque existem níveis. E nós não podemos nos contentar com o nosso nível atual. O Ramban Moshe Ben Nachman, esse grande rabino sefaradita, ele explica que a geografia da terra de Israel ela é bem sinuosa. Israel não está em uma planície. Israel, ora, se você começar a caminhar, ora você está subindo e ora você está descendo. E quando nós estamos subindo, a palavra hebraica é aliyah. E quando estamos descendo, a palavra hebraica é yeridá. Então, você andando na terra de Israel, ou você está subindo, ou você está descendo. E o que esse grande rabino nos ensina? Que assim é a nossa vida espiritual. A tua vida espiritual não é uma planície, tal como Eretz Israel, tal como a terra de Israel. A tua vida espiritual não é uma planície. Ou você está subindo espiritualmente, ou você está descendo e afundando e não percebeu. Eu conheço muitas pessoas que estão em uma zona de conforto.
Eu conheço muitas pessoas que estão com uma estabilidade e elas acham que estão num caminho plano. Eu estou estabilizado, eu estou estagnado, eu estou na minha zona de conforto e eu estou estabilizado espiritualmente. Quem está nessa situação não está estabilizado. Quem acha que está na planície, na verdade está descendo, 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 sem perceber. A pessoa não está fazendo aliá subindo, está fazendo ieridá, está descendo, está afundando. E por isso que nós temos que ter sede, fome de Hashem, nós temos que buscar graus elevados, tal como os coninhos sacerdotes que eram mais santos, nós temos que ir além. Não podemos nos contentar com a nossa vida espiritual presente. E 1 Pedro, Kefá Aleph, capítulo 2, verso 9, trata dessa nossa missão sacerdotal. Kefá Pedro disse, no aramaico, e fazendo a tradução, Atunden sharbitha atun gevitha dam rena lemalkutha. Vocês são a sharbitha. Sharbitha é geração ou família ou tribo, ok? Então vocês são a geração ou família ou tribo, eu posso traduzir assim, escolhida, que serve como sacerdote ao reino. Meu irmão, você foi escolhido, aí está que Gevitha, escolhida, você foi escolhido como uma geração sacerdotal, ou como uma família sacerdotal, ou como uma tribo sacerdotal. E qual é o mistério que Kefá está nos ensinando? Ele está nos ensinando que somente poderiam ser Kohanim, sacerdotes, os membros da tribo de Levi. Só eles poderiam ser sacerdotes, membros da família da tribo de Levi e descendentes da família de Arão. Somente eles poderiam alcançar o grau mais elevado de santidade, de acordo com aquela gradação da Torá. Porém, Kefá Pedro está nos explicando que nós somos Sharbitha, Gevitha, somos uma geração ou uma tribo escolhida e nós devemos servir como sacerdotes ao reino, ou seja, nós temos que alcançar o nível mais elevado de santidade, tal como os Kohanim, tal como os sacerdotes. Você pode não ser da tribo de Levi, você pode ser uma mulher, e a mulher não poderia ser sacerdote, sacerdotisa. Você pode não ser nem judeu, mas se você tem o testemunho de Yeshua, Romanos 11, diz que você foi enxertado na oliveira, você foi enxertado no povo de Israel. E se você foi enxertado, você se torna Sharbitha, Gevitha, você se torna uma tribo escolhida, você faz parte da família de Hashem e você tem que entender qual é o seu papel. O seu papel neste mundo é servir ao Eterno como um Kohen, como um sacerdote, ou seja, com um nível mais elevado de santidade. Esta é a tua missão, este é o teu chamado. O Eterno só te trouxe ao mundo esperando que você alcançasse o grau mais elevado de espiritualidade, que você se conectasse a Hashem e que você servisse a Hashem e também ao próximo. Nós precisamos servir, mas para servirmos nós precisamos de Kedushá, de santidade, que é o tema central do Sefer Vaikra, do livro de Levítico.
Nós temos que entender o nosso papel de Cohen, de sacerdote, a nossa missão de servir ao Eterno. E nós servimos ao Eterno por meio das nossas ações. Vejam, a própria Tefilá Modéani Lefanecha, que é feita quando acordamos, uma oração do Sidur, fala que o Eterno devolveu a nossa alma. Dizem os sábios que, quando nós vamos dormir, a nossa alma se desprende do corpo. E nós iríamos morrer. Você sabia disso? Que você dormiu essa noite hoje? Você morreu? Dizem os sábios que quando você dorme, a alma sai do corpo e é algo parecido, não é igualzinho, mas é parecido com uma morte. Você morreu e a tua alma não iria voltar para o seu corpo. E aí, de manhã cedo, os teus familiares iam ver que você morreu. Mas, quando nós acordamos de manhã, o que dizem os sábios? O Eterno devolveu a nossa alma. Meu irmão, você que está aqui hoje ao vivo, quando você acordou hoje, o Eterno devolveu a sua alma. Era para você estar morto, mas ele devolveu a tua alma. E os rabinos ensinam que daí nós extraímos duas lições profundas e tremendas. A primeira é, se o Eterno devolveu a tua alma, você ressuscitou hoje. Hoje, quando você acordou, houve uma ressurreição. Os rabinos explicam que há uma ressurreição diária. Todo dia, quando você acorda, houve uma ressurreição. E por que o Eterno ressuscitou você? Por que o Eterno ressuscitou hoje você de manhã cedo? Dizem Hazal, os sábios, Hashem te ressuscitou hoje apenas com um único objetivo. Hashem te ressuscitou hoje porque ele quer que você o sirva. Você era para estar morto, mas o Eterno te levantou da cama dizendo, eu te ressuscito para você me servir, para você ser um sacerdote, para você exalar a minha santidade ao mundo, para que as tuas palavras sejam as palavras de Hashem, para que os seus atos sejam atos de Hashem, que você possa servir ao Criador. É para isso que você levantou hoje. Dizem os sábios que o Eterno espera algo de você hoje. Você pode não ter noção, meu irmão, mas o Eterno está esperando uma atitude tua hoje. Não é amanhã, não. É hoje que o Eterno está esperando. Ah, Tzadok, eu não estava sabendo disso. É hoje. Você tem uma missão a cumprir. E por isso que ele te ressuscitou, esperando e confiando em você. E será que nós estamos realizando a nossa missão sacerdotal? Será que nós somos verdadeiros Kohanim, sacerdotes? Essa frase de Kefá de Pedro, alguém pode falar assim, poxa, a Torá diz que Kohanim, sacerdotes, eram só os membros da tribo de Levi, descendentes de Arão. Mas aí a Brit Hadashah está dizendo que todo mundo é sacerdote. Ué, então a Brit Hadashah contraria a Torá, porque está dizendo que agora todos nós somos sacerdotes, independentemente da tribo, independentemente de ser judeu ou gentio, independentemente de ser homem ou mulher. Será que Kefá Pedro está contrariando a Torá? A resposta é não. Porque quando você lê a Torá em Shemot, Êxodo 19:6, está na Torá, Êxodo 19:6, o Eterno diz que ele quer que Israel seja Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh significa reino de sacerdotes e um povo santo. Israel é para ser um reino de sacerdotes, Mamlechet Kohanim, e um povo santo, Goi Kadosh. A própria Torá
prevê profeticamente que todo Israel deve ser sacerdotal, deve ser uma nação de sacerdotes e um povo santo. E isso aí é o que Keifá quis ensinar. E que haja uma reflexão, meus irmãos. Será que nós estamos sendo Coanim, sacerdotes? Será que nós estamos exalando a presença de Hashem no mundo? Algo que nós precisamos meditar também é o seguinte: todos nós temos uma missão sacerdotal. Nós somos Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes, diz a Torá, Êxodo 19:6. Mas a questão é, qual é a função do sacerdote? O sacerdote ali, ele era um intermediário entre Hashem e os homens. Sim, o judaísmo fala de intermediários. Muita gente acha que isso não existe. Existe. Eu tenho vários livros judaicos que falam que os sacerdotes eram intermediários entre Hashem e os homens, e os sacerdotes tinham a missão de guiar o povo, de instruir o povo. Eles eram líderes. E aí, eram líderes com santidade. Qual é o problema hoje? Hoje vivemos no século XXI em uma geração em que a liderança carece de Kedushá, carece de santidade. Muitos líderes religiosos estão corrompidos pelo dinheiro, estão praticando sexo ilícito. Muitos líderes são vaidosos, orgulhosos. Outros são tomados de um legalismo extremo e que viola as escrituras. Outros estão assolados por diversos tantos outros pecados. Amor ao dinheiro, imoralidade sexual, vaidade, legalismo, pecados. Isso assola os líderes. Tzadok, a igreja está assim. Não é a igreja só não, o judaísmo messiânico e nazareno está assim. Um irmão aí, né, eu não vou nem citar o nome e tal, mas ele está ao vivo, vai saber que é o caso. E um negócio que eu já sabia, mas me mandou aí uma mensagem essa semana. Vejam, líder de judaísmo messiânico envolvido em pecado sexual gravíssimo. E isso está sendo acobertado por líder famoso no mundo inteiro. Gente, líder famoso no judaísmo messiânico no mundo inteiro acobertando sujeito que comete pecados terríveis e terríveis no campo sexual, que eu não vou nem contar aqui, não vou nem contar para não escandalizar, isso sendo acobertado, sendo endossado. Isso é toevá, isto é abominação, isso é abominação. Tzadok, fulano é rabino, pode ser malar, pode ser anjo, pode ser querubim, pode ser serafim, pode ser qualquer coisa. Para mim não importa o título, importa Kedushá, importa a santidade. O Eterno não vê o pedigree, ele não vê a tua carteirinha de membro, ele conhece o teu coração. Lideranças corrompidas. Onde está a nação sacerdotal? Onde estão os sacerdotes do reino? Tudo isso é muito triste. E as pessoas endossam. E é por isso que o meu ministério é um ministério pequeno. Claro! Porque nós não vamos compactuar com imoralidade sexual. Nós não vamos compactuar com membro que faz abominações. Pode fazer escondido, mas eu te declaro aqui, um dia vem à tona. Muita gente já escondeu coisas de mim, mas o Eterno mostra, por meios naturais ou por revelação. O sujeito pode enganar a mim, mas a Hashem ele não engana. E quando vem à tona, nós vamos cobrar. É muito fácil, né? Se eu
aceitasse tudo. Você pratica imoralidade sexual? Venha! Dê o teu dízimo que tá tudo certo. Ia fazer sucesso. Você traiu a tua mulher? Não tem problema não. Você dá uma aula boa de Torá? Você pode ser adúltero e tá no meu ministério. Isso ia fazer sucesso, gente. Ah, você é gay? Vem, dá o teu dízimo que tá tudo certo. Ia fazer sucesso. Gente, a imoralidade está terrível. E nós estamos falando. Muitas pessoas não sabem. Eu estava fazendo estudos proféticos essa semana. Nós não estamos na grande tribulação. Mas Yeshua falou no princípio das dores. Eu vi com várias profecias e dados concretos que nós já estamos no princípio das dores. Yeshua fala do princípio das dores e da grande tribulação. O princípio das dores é o estágio inicial. Já estamos vivendo essa era, que é marcada por várias características proféticas. Uma das características é a apostasia dos líderes. E o shiur de hoje é para que Hashem te levante como Cohen, como sacerdote. E você, meu irmão, como eu falei, os sacerdotes, eles guiavam o povo. Agora, como que um cego pode guiar outro cego? E é o que a gente vê, cegos guiando outros cegos. Na Mishnah, Pirkei Avot, Uraban Gamaliel, que é o Gamaliel, né? O Gamaliel, em português, professor de Paulo, ele costumava dizer: estabeleça para ti um mestre e abstenha-se da dúvida. Estabeleça para ti um mestre, você tem que escolher um mestre que vai te guiar. Não dá para acontecer o que está acontecendo hoje. O que acontece hoje é que a pessoa assiste o meu shiur, assiste o rabino ortodoxo tal, assiste o endemoniado tal, assiste o filho do capeta tal. Desculpem minha expressão, mas é uma expressão dura, mas Yeshua falou. Filhos de Belial, isso está na Brit Hadashah, filhos de demônios. Então, o sujeito vai assistindo uma série de coisas desconexas. Se o camarada bebe da minha água, aqui do nosso canal, bebe da água suja, água podre, água imunda, isso gera uma confusão total, gera dúvida. Eu tô falando isso porque eu já recebi muitos e-mails, agora até que esse e-mail tem diminuído a frequência, mas eu já recebi muito e-mail. Agora diminuiu um pouquinho esse tipo de e-mail. Mas olha assim, Tzadok, eu estou com uma mente totalmente perdida para servir ao Eterno. E eu pergunto, por que a tua mente está perdida? Pelo seguinte, eu não sei em quem acreditar. Cada um prega uma coisa, um prega algo diferente do outro. Cada um prega uma coisa, um diferente do outro. Você fala uma coisa, o rabino ortodoxo fala outra, o antimissionário fala outra, o endemoniado fala outra. Eu não sei em quem acreditar. Na verdade, meu irmão, isso é uma operação do engano. A operação do engano é levantar lobos vestidos de ovelhas. E é isso que vai acontecer. Há muito lobo vestido de ovelha. Eu te falo, gente, muitos e muitos líderes do judaísmo messiânico e nazareno que eu conheço, os camaradas estão afundados na imoralidade sexual, estão pastoreando e guiando milhares de pessoas, talvez até você. E agora eu vou te contar um princípio espiritual. Isso é verdade. A unção que o Eterno derrama no líder é a unção que ele derrama nas ovelhas. A unção do pastor é a unção das ovelhas. Se o pastor é um falso pastor, se o mestre é um falso mestre e recebe a unção das trevas, quem seguir o camarada receberá unção das trevas. Unção é o azeite. Ou alguém recebe azeite fresco de Hashem, ou vai receber azeite podre. E isso que está acontecendo. Sigam aí a lição do professor de Paulo, de Shaul, estabeleça um. E o Sefer Hamidot, que é o do Rabino Nachman de Breslov, ele diz assim:
Todo homem deve conduzir a si mesmo conforme ouviu do seu rabino. Isso é verdade. Você deve aprender com o mestre e seguir o que ele te ensinou. É a mesma coisa. Yeshua é ou não é o eterno? Yeshua é ou não é o eterno? O que eu ensino, eu aprendi com um mestre e depois eu estudei vários e vários outros rabinos e é o que eu reproduzo. Quando eu defendo a divindade de Yeshua, não é uma invenção da minha cabeça, é o que eu aprendi com um mestre e aprendi depois com vários e vários outros rabinos que têm o testemunho de Yeshua. Eu estou dando esse exemplo, mas esse exemplo vale para tudo. Nós devemos seguir alguém que o Eterno levanta para nos abençoar. O Eterno levanta pessoas para nos abençoar. O sábio vai ter esse discernimento e vai se unir àquele que o Eterno escolheu para abençoá-lo. Já aconteceu comigo, eu pensei, não, o Eterno levantou o homem tal para me abençoar, eu vou me subordinar a ele, eu vou aprender com ele, porque eu serei guiado por ele. Por quê? Porque o Eterno levantou a pessoa para me abençoar. O sábio vai fazer isso. O tolo vai falar, eu não vou responder a ninguém, eu serei independente, eu vou seguir carreira solo, porque eu sou autossuficiente, eu sou bom, eu sou o tal. Esse é o tolo. Infelizmente, existem muitas pessoas nessa condição. Vejam o que a Brit Hadashah ensina, Kefá Aleph, capítulo 5, verso 1. Agora exorto aos anciãos que estão entre vocês. Meu irmão, muita gente não entende. Ancião, em hebraico, zekenim. Zekenim, anciãos, não é o sujeito que é velho. É o sujeito que é um erudito da Torá. É uma pessoa que tem uma experiência na Torá de estudo e de vida, ok? Porque existe muito ancião ímpio, ancião ateu. Aí os anciãos são as pessoas com conhecimento elevado da Torá. Não significa que o sujeito tenha 60, 70 anos. Ele pode ter 40 anos e ser reputado um ancião, porque ele tem um conhecimento e uma prática de Torá. Kefá, Pedro diz assim, agora exorta os anciãos, ou seja, os líderes, que são líderes, que estão entre vocês, eu, seu amigo e testemunha dos sofrimentos do Mashiach, e participante da glória que está preparada para ser revelada. Alimentem o rebanho de Elohim que lhes foi entregue. Cuidem dele espiritualmente. Não por violência, mas voluntariamente. Não por lucros sujos, mas de todo o seu coração. Isso é a tradução do aramaico. Vejam, verso 1, existem os anciãos, que são os líderes. Verso 2, esses líderes eles têm que alimentar o rebanho e têm que cuidar espiritualmente. E não objetivando lucro, dinheiro, mas de coração. Verso 3, não devem ser como os senhores do rebanho, mas como um belo exemplo para eles. E belo exemplo aí é exemplo de vida, é testemunho de vida exemplar. O que mais está destruindo as pessoas hoje, meu irmão? Anote aí que isso é profundo, isso vem do trono de Hashem. Faltam exemplos. As pessoas estão sendo guiadas por homens que têm conhecimento, mas não têm testemunho de vida. Estão sendo guiadas por lobos vestidos de ovelhas. Verso 4. Quando aparecer o chefe dos pastores, o chefe aí é Yeshua, vocês receberão dele uma coroa de glória que não desaparecerá. E vocês, jovens, estejam sujeitos aos mais velhos. Aí, o jovem sujeito ao mais velho significa que o discípulo, que é o jovem, deve estar submetido ao mais velho, que é o seu líder. Kefá, Pedro está ensinando para os liderados se sujeitarem aos velhos, que são os líderes, ok? Muita gente vem do meio evangélico
e está acostumada à rebelião, em que ninguém respeita ninguém, né? Todo mundo bate de frente contra a liderança, por isso que existem tantas denominações evangélicas, que uma cria o sujeito é de uma igreja, ele cria rebelião, ele monta uma outra igreja. Essa outra igreja há uma rebelião, monta uma outra, e por isso que existem mais de 30 mil denominações evangélicas. Uns causam rebelião contra o outro. Rebelião não provém do eterno. Esse passuk, este verso está dizendo para os mais velhos, os mais novos, os jovens, se sujeitarem aos velhos que são os líderes. E continua aí. Transformem-se fortemente com consciência humilde em direção ao outro. Porque Elohim se opõe àqueles que se exaltam, mas aos humildes dá Hesed, dá graça. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Elohim para que ele os exalte no tempo correto. Vejam, seguir líderes sábios não é seguir o líder do demônio, não é seguir o lobo. Isso daí é suicídio. Mas vejam, seguir líderes levantados pelo Eterno, se sujeitar aos mais velhos, aos eruditos da Torá, isso é correto. Isso é correto. Falo, meus irmãos, com toda sinceridade e humildade. Já aconteceu, quando eu estudava hebraico com o meu mestre, de eu falar algo e ele falar assim, você está errado, na frente de outras pessoas. Ele falou na frente de outras pessoas que eu estava errado, me corrigiu e me exortou. Meu mestre de hebraico e de judaísmo. E me exortou. Se eu fosse um camarada orgulhoso, sabe o que ia acontecer? Eu ia ficar chateado. Mas eu segui o que está aí na tela. Sabe o que eu fiz? Ele era mais velho, sabia mais do que eu. Eu me sujeitei a ele. E dou Baruch Hashem por ter me sujeitado a ele. Porque o tempo passou e eu vi que ele estava certo e eu estava errado. Eu vi, poxa, eu estava errado e ele que estava certo. E eu falei cheio de razão. Mas isso que as pessoas não entendem, geralmente o ignorante, ele se acha cheio da razão. O ignorante, ele se acha mais esperto do que os outros, né? E isso também acontece. Isso aconteceu comigo em relação ao meu mestre, mas eu me sujeitei e agradeço ao Eterno porque ele estava certo e eu estava errado e eu me corrigi. E agora eu falo também hoje que eu sou professor, tem gente que às vezes vem falar, não, Tzadok, eu discordo de você. E o sujeito fala só besteira e ele se acha cheio da razão. Se ele estudar e orar ao Eterno, orar, estudar, ele vai ver que está errado. Só que o sujeito quer orar? Não. Ele quer estudar? Não. Ele só quer falar mal de mim. É mais fácil falar mal do outro. Difícil é ter vida de oração, é buscar. Muitas vezes eu tenho dúvidas teológicas que eu vou orar ao Eterno para ele me responder. Às vezes o Eterno me responde rápido, mas há dúvidas que eu demorei anos para o Eterno me responder. Anos e anos. Eu não sabia e só anos e anos o Eterno me respondeu. Houve uma dúvida que eu, até no novo livro que vai sair, de minha autoria, deve estar saindo aí nas próximas semanas, e uma vez eu estava quase desistindo de obter a resposta, eu fui dormir e o Eterno me acordou de madrugada e me deu um lampejo. Isso acontece. Então vejam, eu estou dando esse exemplo para você entender o seguinte, meu irmão. Nós temos que ter humildade, temos que aprender a nos humilharmos. Quem se humilhar será exaltado no tempo próprio. E aí eu continuo esse shiur e digo assim, por que os Konim não podiam enterrar os mortos? A gente começou falando disso, né? Vou voltar ao início da Parashá.
Os sacerdotes não poderiam enterrar os mortos, só aquelas 7 categorias, né? Enterrar a mulher, o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão e a irmã virgem, solteira. E o sumo sacerdote não podia enterrar ninguém. Morreu a mulher, morreu o pai, morreu a mãe, ele não podia ir nem no enterro. Por quê? Parece que o Eterno está fazendo algo errado, parece que o Eterno é insensível. Poxa, o pai do sumo sacerdote morreu, por que ele não pode ir lá enterrar o pai? Morreu a mãe dele, ele nem pode ir no enterro. Por quê? Vamos agora entender isso. A Barbanel explica: as pessoas ficam muito tristes quando há o falecimento de alguém. Então os Kohanim, os sacerdotes, são advertidos inúmeras vezes a não lamentar por eles. O corpo material morto é uma fonte de impureza. O que a Barbanel quer ensinar é o seguinte: qual é a missão do sacerdote? Servir ao Eterno. E quando alguém morre, nós ficamos tristes. Nós vamos ao enterro, nós ficamos tristes e arrasados. Se o sacerdote ficasse triste, como que ele poderia servir ao Eterno com tristeza? Então, o que a Barbanel quer dizer é: se o sacerdote ficasse triste no enterro, como que ele poderia servir ao Eterno com tristeza? O que a Barbanel quer dizer é: somente se serve ao Eterno com simchá, com alegria. Os sacerdotes não poderiam servir ao Eterno com tristeza, tinham que servir com alegria. E se Kefá Pedro disse que hoje nós somos Kohanim, somos sacerdotes do reino, e servimos como sacerdotes, você só pode servir ao Eterno com alegria. Muitas pessoas estão servindo o Eterno com tristeza. Eu creio que o Eterno vai usar a mensagem de hoje para atingir pessoas que estão tristes, que estão abatidas, algumas até um pouco deprimidas, pessoas até tomando remédio antidepressivos, pessoas que estão tristes, mas o Eterno fala para você hoje: o serviço a Hashem só se presta com alegria. Busque o Espírito de Hashem, que ele transforma a tristeza em alegria. As tuas lágrimas não cairão no chão, não. As tuas lágrimas serão recolhidas pelos anjos e levadas ao alto e sublime trono de Kavod, de glória. Meu irmão, os Kohanim não poderiam enterrar pessoas, salvo aquelas exceções, e o sumo sacerdote não podia enterrar ninguém. Por quê? Porque o Eterno quer serviço com alegria. O Eterno fala: afaste-se do enterro, não vá no enterro, não olhe o morto, não toque o morto, não veja o morto, porque isso dá tristeza. E eu quero alegria, eu quero simchá. Vejam, a mãe do sumo sacerdote morria. Sabe o que acontecia com ele? Ele estava alegre. Ele estava alegre. Ah, Tzadok, poxa, isso é impossível. Não é impossível, não. Alguém até gravou, eu queria até ver se minha esposa pega, eu queria até ouvir. Quando minha mãe faleceu, eu fui no velório da minha mãe em um Shabat. Eu achei que eu estaria destruído, mas o Eterno colocou algo no meu coração na hora. Eu não sei como, mas eu tive muito shalom. Muita gente chorando. Eu fiquei bem, não sei como. Não sei como. Depois eu até fiquei triste e tal, mas na hora o Eterno me deu um poder sobrenatural. E eu até fiz uma preleção no funeral que abençoou algumas pessoas, e eu não sei de onde eu tirei aquela força, eu não sei de onde eu tirei aquela alegria, mas você, meu irmão, pode estar passando pelo momento mais triste da tua vida, mas o Eterno basta ele estalar os dedos e ele vai te dar simchá, vai te dar uma alegria sobrenatural. Eu não sei como ele fez aquilo comigo, mas ele fez. Ele fez.
E é isso que o Eterno deseja. É alegria em meio à tristeza. Parece que é algo contraditório, né? Mas não, porque o Eterno, ele transforma. Ele é Boré, ele é criador. Ele cria e faz uma mutação. E é isso, meu irmão, você que está me assistindo hoje, o Eterno vai fazer isso por você sim. No final desse show nós vamos orar e você vai ser impactado por Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Eterno, que ele vai transformar a tua tristeza em alegria. Vejam, o Rabino Nachman, no Sefer Hamidot, ele diz, quando uma pessoa pratica uma mitzvah, um mandamento com alegria, isto é um sinal de que o seu coração está cheio de Deus. E o Rabino Shaul, Paulo em Gálatas, ele diz que um dos frutos da Ruach, do Espírito, um dos frutos é a alegria. Meu irmão, quando estamos cheios do Espírito de Deus, a alegria inunda o nosso ser. E é isso que nós precisamos compreender. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa buscar esse poder sobrenatural. Eu tive um mestre que falou uma palavra que eu me lembrei agora, que era toda semana. Ele falava assim, minha esposa vai até rir. Ele falava assim, vá buscar poder. Buscar poder é buscar o poder do Espírito de Deus. Alguém estava triste, ele, vá buscar poder. Alguém estava murmurando, ele, vá buscar poder. Alguém estava sem fé, ele dizia, vá buscar poder. E essa frase marca a minha vida porque e outra frase dele, com a unção do Espírito, você é imbatível. Isso é uma frase dele que é verdade. Se você estiver com a unção do Espírito, unção de Ruach HaKodesh, você é imbatível. Você pode passar o pior momento da tua vida, mas você continuará alegre. Como? Sadoc, tua mãe morreu, como que o Eterno te deu alegria, te deu shalom? Não sei, mas é algo sobrenatural. E nós estamos aqui, meu irmão. Nossos shurim, nossos estudos não são para saciar o teu intelecto, mas para transformar o teu coração, para que você seja totalmente o quê? Impactado pelo poder. Como disse o Rabino Shaul, em relação a ele, eu digo também que eu me espelho nele, a nossa pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, mas é poder, é Ruach. Nós estamos aqui para mostrar o que o Eterno quer fazer por você. Vejam, servir ao Eterno com simcha, com alegria. Nós sabemos que nessa gradação de santidade, o Eterno escolheu a tribo de Levi para o sacerdócio. E por que o Eterno escolheu a tribo de Levi? Existem dois, né? É interessante, a tribo de Levi foi escolhida. Por que ela foi escolhida? Existem duas razões. A primeira eu já falei aqui, muitos já sabem, porque no episódio do bezerro de ouro, todas as tribos se apostataram. E a tribo de Levi não. Foi a única tribo que ficou fiel ao Eterno no episódio do Egel, do bezerro. Então, essa é a primeira explicação. A tribo de Levi foi escolhida por quê? Muita gente não sabe por quê. Foi escolhida porque eles eram melhores, porque eram mais bonitos, mais fortes. Não. Eles foram escolhidos porque eles foram mais fiéis. Então, eles não fizeram o bezerro de ouro, a tribo de Levi. E há uma segunda razão para a tribo de Levi ter sido escolhida. No Egito, Faraó proibiu a Brit Milá. Faraó proibiu a circuncisão. E ele decretou que quem fizesse a circuncisão iria morrer. Fez a circuncisão pena de morte. Ele fez esse decreto, como nos ensina o Midrash. E aí, a tribo de Levi foi a única que continuou fazendo a circuncisão, ainda que tivesse que pagar com a sua própria vida. Ainda que Faraó descobrisse e eles morressem, a tribo de Levi falou, vamos continuar servindo ao Eterno, ainda que venhamos a morrer,
ainda que venhamos a pagar com a própria vida. Então, quando o Eterno escolhe a tribo de Levi, porque eles não fizeram o bezerro de ouro e porque eles continuaram praticando a Brit Milá, a circuncisão, ainda que tivessem que pagar com a própria vida, esses fatos nos ensinam profundas lições espirituais. A primeira lição é: o Eterno queria que todo Israel fosse Kadosh, fosse santo. Mas nem todos eram. A tribo de Levi era especial. E por isso ela foi escolhida. E é isso que nos dá esse entendimento de que muitos querem servir ao Eterno, mas poucos chegarão ao nível que o Eterno deseja. Em Mitzrayim, no Egito, o Eterno queria que todo o povo continuasse fazendo a circuncisão, mas o povo não fez e só a tribo de Levi. Isso significa que eles quiseram servir ao Eterno, ainda que entregassem a própria vida. E, meu irmão, o Eterno, ele faz escolhas sábias. Ah, Tzadok, o Eterno não me escolheu. Às vezes o sujeito não é escolhido por alguma razão, é porque não chegou ao patamar que Hashem deseja. Às vezes o Eterno está esperando você chegar a um patamar em que ele possa usar a tua vida. E isso que é o problema de muitos. Tem muita gente que nem é chamada pelo Eterno e a pessoa vai de qualquer maneira. Tá errado. Tá errado. Depois termina quebrando a cara e se afundando. A pessoa precisa receber um chamado, mas para isso ela tem que atingir um nível de santidade que a tribo de Levi conseguiu. E vejam, eles estavam dispostos a entregar a própria vida. Isso é um nível elevado de Kedushá, de santidade. É entregar a própria vida. Meu irmão, há pessoas que não entregam o seu tempo ao Eterno. Sujeito, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para o Eterno. Há gente que não entrega o tempo. Há pessoas que não entregam dedicação. Há pessoas que não entregam os seus bens materiais para o avanço do reino aqui na terra. Há pessoas que não entregam nada ou entregam pouquinho. Vejam, isso não é o que o Eterno deseja. Porque se alguém está disposto a entregar a própria vida, que é o bem mais valioso que nós temos, quem está disposto a entregar a própria vida fará com facilidade todas as outras coisas. Vai dedicar o tempo, vai dedicar o esforço, vai dedicar os bens materiais. A pessoa vai dedicar tudo. Mas, infelizmente, eu tenho visto que as pessoas querem entregar pouco para o Eterno. Pouco. Não querem entregar. Um grande exemplo, que você não me interprete mal, mas todos me conhecem que nós não cobramos dízimo, não ficamos pedindo oferta. Não tem nada disso. Só que vejam, aí tem gente que fala assim: poxa, eu gostei desse ministério, que não cobra dízimos e ofertas, não cobra nada. Eu gostei, maravilha. E eu não vou ficar pedindo e nem apelando. É claro que eu não vou pedir nada. Só que aí, o que a pessoa pensa? Então eu não vou ajudar com nada. Muita gente pensa isso. Então eu não vou ajudar com nada. E o que também é um erro. É um erro de percepção da pessoa. Sabe por que eu não peço? Porque, veja, porque eu não me sentiria à vontade. E 2, é o seguinte: se a pessoa não quer contribuir para o reino, eu não sofrerei prejuízo nenhum. Sofrerá prejuízo é quem não quer contribuir. Só para vocês terem dar exemplo, eu tenho vários e vários projetos na mente que o Eterno coloca em o meu coração
vários projetos maravilhosos que precisam de dinheiro. E esses projetos nunca foram realizados. Por quê? Porque não há dinheiro. Na verdade, a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. Se as pessoas não ajudarem, o negócio não vai acontecer. E aí, eu vou ficar chateado, eu vou ficar triste? É claro que não. Na verdade, o prejuízo é para a própria pessoa. O que eu quero dizer é o seguinte. Quase todo mundo que vem para Techuvá, e eu vou passar, mas só falar um negócio importante. Quase todo mundo que vem para Techuvá, quase todo mundo vem de igreja evangélica. Aí o sujeito na igreja evangélica, ele era roubado e dava o dízimo. Aqui eu ensino a enganação do dízimo como pregado pelas igrejas, ok? As igrejas pegam algo verdadeiro e deturpam, ok? Aí o sujeito vê o meu estudo, caramba, eu fui enganado, eu fui roubado, eu aprendi tudo errado. E aí o sujeito, ele vira avarento. Avarento. Leia lá 1 Coríntios, fala que os avarentos não herdarão o reino dos céus. A avareza também é algo triste, gente, ok? Eu vou prosseguir o estudo, mas o que eu quero só falar é o seguinte, o que isso tem a ver com a Paraxá? A tribo de Levi entregou tudo ao Eterno. Entregou até a própria vida. Estava disposta a morrer nas mãos do faraó por fazer a circuncisão. E é esse o espírito humano que o Eterno deseja. Aquele que não mede esforços. Aquele que está afim com a intenção de entregar tudo. E o mais lindo é entregar a própria vida. Engraçado, só falar um negócio aqui para que veio à mente, mas prosseguindo o estudo. Tem gente que às vezes chega para mim e fala, pô, Tzadok, você cobra dízimo? Eu não. Só que eu falo algo que assusta as pessoas. Eu falo, mas nós cobramos algo muito mais profundo. O que é? Nós cobramos a tua própria vida. É verdade. Nós não cobramos, eu não quero o teu dízimo não, mas eu quero a tua própria vida. Tua própria vida de santidade, de elevação espiritual, de crescimento. E isso, galera, é o mais difícil, ok? É mais fácil o camarada dar dinheiro do que dar a própria vida. Claro, é mais fácil dar dinheiro do que dar a própria vida, mas o nosso foco é que você entregue a tua própria vida, ok? Isso é o mais profundo. E, obviamente, quem entrega a própria vida estará disposto a entregar tudo. E Yeshua, gente, ele diz assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Esse conceito de Yeshua, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, o que Yeshua quer ensinar é que você precisa morrer tal como o grão de trigo. Você precisa morrer tal como o grão de trigo. Isso é um conceito judaico chamado de bitul. Bitul significa anulação. E é uma expressão usada para se referir à morte do ego. Matar o teu ego, a tua vaidade, o teu orgulho. E isso, gente, você precisa morrer tal como o grão de trigo. Ou seja, para produzir fruto, você precisa morrer. Morrer o quê? Matar o seu ego, matar a sua vaidade, matar a sua vontade pessoal. E isso é bitul, isto é anulação. De forma parecida com Yeshua, o Rabino Ozer Bergman, ele diz assim, a maior parte do que comemos cresce do solo. Por exemplo, cereais, frutas e vegetais. Tudo que cresce do solo começa com um processo de bitul, de anulação, de morte. Assim como a semente que se dissolve totalmente na terra e perde a sua própria identidade. Vejam, meus irmãos, profunda essa lição.
O que nós comemos de vegetais para chegar à nossa mesa se dissolveu na terra e perdeu a sua própria identidade. É a mesma coisa que Yeshua fala, o grão ele tem que morrer. Nós temos que matar o nosso ego, a nossa vaidade, temos que fazer bitul. E aí sim nós vamos gerar fruto. O fruto, meu irmão, para chegar na tua mesa, houve um processo de morte. Houve um processo de morte para que a comida chegue na tua casa. E nós temos que nos matar. Matar o ego, matar a vaidade, matar tudo aquilo que nos afasta do eterno. Uma coisa aí que temos que matar também, que está nessa paraxá, essa paraxá vai para Levítico 21:7, fala que os coanim, os sacerdotes, não poderiam se casar com prostitutas, mulheres desonradas ou divorciadas. Ok? Prostituta em hebraico é zoná. Zoná não é uma prostituta necessariamente que cobra dinheiro, né? Prostituta, a pessoa pensa a prostituta que cobra dinheiro. Zoná é uma mulher que faz sexo proibido, que faz sexo contra a Torá, contra as regras da Torá. Ok? Então, o sacerdote não poderia se casar com uma zoná, uma prostituta, mas aí é uma mulher desonrada. Alguns rabinos até traduzem zoná não como prostituta, mas como uma mulher imoral. Vejam, por que o Eterno quer que o sacerdote não se case com uma mulher imoral? Na verdade, ninguém deve se casar com uma mulher imoral. Mas com mais razão os coanim, os sacerdotes. Por quê? Porque eles estão no nível mais elevado. Então, repito, o Eterno não quer que ninguém se case com uma mulher imoral, mas ele deu essa regra para os sacerdotes que eles estavam no nível mais elevado. Então, nem com mulher divorciada eles poderiam, ok? O sumo sacerdote não poderia se casar nem com viúva. A viúva está livre. Podia ser uma mulher séria, honesta, idônea, casada. O marido morreu, ela ficou viúva, é uma mulher honesta. O sumo sacerdote nem com ela poderia se casar. Levítico 21:13. O que a Torá quer nos ensinar desses princípios? Princípios, gente, de pureza sexual. Esses princípios são aplicáveis ainda hoje. O Eterno não quer que nós nos casemos. O ideal é que nós não nos casemos com pessoas que tiveram um passado sexual com outra pessoa. Esse que é o princípio sublime da Torá. Não se unir a alguém que já teve um passado sexual. Ah, Tzadok, aqui no Brasil é difícil. É difícil por quê? Porque as pessoas vivem na imoralidade sexual. Todo mundo vive na imoralidade sexual, então todo mundo tem um passado sexual. Mas o padrão divino é: você vai se unir a alguém que nunca teve uma relação sexual com uma outra pessoa. Isso, meus irmãos, é algo forte que eu vou falar, e mais verdade, que eu já testemunhei e já vi pessoas de batalha espiritual sérias e dizendo o que é verdade, que quando você faz sexo com alguém, você se une espiritualmente àquela pessoa. Então, se você faz sexo com alguém e essa outra pessoa já teve relações com outras pessoas, sabe o que pode acontecer? Muita gente não sabe isso. Existe transmissão de shedim, de demônios, por ato sexual. Isso existe. Se houver alguém aqui que já veio de feitiçaria, não é o meu caso, eu nunca fui feiticeiro, mas eu conheço pessoas, as pessoas vão testemunhar. Por que em Umbanda, em Candomblé, existem rituais de sexo?
Por que todo pai de santo geralmente é gay? Porque essas entidades colocam o sujeito para dormir com homens. Todo pai de santo geralmente é gay. Você pode ver que o cara pode ser casado até com uma mulher, mas ele dorme com um homem também. Por quê? Porque essas entidades usam ele para dormir com outros homens e transmitir Shedim, demônios, por relações sexuais. Então vejam, se você é homem e se casa com uma mulher, é minha mulher, eu me casei com ela, estamos casados. Mas essa mulher teve um passado sexual, a alma dela está atrelada a outras pessoas. A alma dela está atrelada a outras pessoas e isso vai virar para você. Ok? Claro que o Eterno ele pode desfazer. Tanto é que as pessoas de batalha espiritual, eu conheço muitas pessoas sérias, fazemos orações para o Eterno anular essa transmissão do passado da pessoa, ok? E o Eterno pode anular, mas muitas e muitas pessoas, às vezes a pessoa não fica endemoniada, mas ela recebe uma influência e ela não sabe por quê, mas ela está recebendo influência de demônios sem ela saber. Gente, pessoas até de igreja, já vi muito crente endemoniado, sim, muito, muito, muito. Sabe? Já contei um testemunho aqui que eu não vou contar, de uma vez numa comunidade no Rio que eu fazia um trabalho, que a moça era evangelista, tinha um problema de demônio na casa de uma mulher lá, que não era crente, chamou a gente, foi todo mundo lá, a evangelista manifestou demônio lá na casa da mulher. Vê, só para você entender a história que eu tô falando rápido, você não vai entender. Era uma mulher que não cria no Eterno, que não cria em nada, mas começaram a ocorrer fenômenos malignos dentro da casa dessa mulher. Começaram a ocorrer fenômenos sobrenaturais. Parecia filme de terror. Vozes, televisão ligando sozinha. A criança falou que a televisão conversou com ela, o demônio conversando pela televisão. Parecia filme de terror, Poltergeist, esses filmes aí, Exorcista. E a mulher chamou o pessoal para orar. Eu fui lá, outras pessoas foram, a evangelista foi. Uma evangelista, não vou citar o nome dela, né? Quase eu citei aqui, mas na hora ela começou a manifestar demônio. As crianças correram da casa e a dona da casa ficou perplexa. Sabe por que a dona da casa ficou perplexa? Porque a dona da casa falou assim: eu não sou crente. Vocês que são crentes que estão manifestando demônio, né? Falando assim, eu tô rindo, mas falando porque, pô, a evangelista vai expulsar o demônio e a evangelista manifesta o demônio. Estão entendendo, né? A evangelista vai expulsar o demônio e a própria evangelista manifesta o demônio. A mulher ficou desesperada. Eu vou resumir que a história é longa, mas o que eu quero falar é que eu já vi vários casos, em São Paulo, o camarada ficou agarrado do lado da minha esposa, o camarada ficou agarrado, nem se mexia, já vi muita coisa. Por quê? Essa moça evangelista era evangelista, mas tinha vida com um homem que não é marido dela. Gente, o Eterno ensina princípios espirituais ocultos da Torá. Por isso que o Eterno não quis que o sacerdote ele tivesse mulheres com um passado. Por quê? Porque isso iria contaminar a Neshama, a alma divina do sacerdote. Ok? Meu irmão, pureza sexual é algo sério. Não brinque com isso, porque você poderá ter danos que irão... talvez te acompanhe a vida inteira se não houver uma reversão. A gente pode orar pro Eterno anular? Pode, mas eu não sou o Eterno. Eu não posso garantir nada, ok? Orar a gente pode orar, mas ninguém pode garantir nada. E tem pessoas que ficam ali. Já contei um caso, rapidinho, só para prosseguir. Era um garoto, menino, pequenininho, garoto pequeno. Ele tinha trejeitos homossexuais, né? Garotinho pequeno tinha trejeitos homossexuais, tal.
Aí todo mundo falava, ele nasceu gay, porque desde criancinha ele tem jeito gay. Um garotinho pequenininho. Na hora da oração, o que aconteceu? O demônio, que eu não vou falar o nome aí do demônio, se manifestou na avó do garoto. E aí o demônio esclareceu ali o quê? Que a avó do garoto tinha feito coisas em feitiçaria no passado. No passado ela teve uma experiência com feitiçaria e os demônios queriam requerer aquilo ali. E aí o que os demônios fizeram? Entraram no neto dela e fizeram o garoto virar gay. Quando expulsaram-se os demônios foram expulsos, sabe o que aconteceu com aquele garoto? Acabou o homossexualismo dele na hora. Na hora acabou. Não existe esse negócio de alguém nasce gay. Isso são shedim, isso são demônios. O garotinho nasceu gay. O Eterno não cria ninguém gay. A Torá diz que o Eterno cria macho e fêmea. Ok? Macho e fêmea, não existe isso. São coisas espirituais sérias. Tudo isso ligado à imoralidade sexual. Uma vez eu estava orando no trabalho, uma mulher, o que aconteceu? Ela era crente evangélica. O filho dela manifestava demônios. Ela levava para a igreja, expulsava o demônio, depois o demônio voltava. Expulsava o demônio voltava. E ela não entendia por quê, porque ela era crente e o demônio sempre afligia o filhinho dela. Uma vez ela foi orar comigo. Quando eu comecei a orar, às vezes o Eterno coloca palavras na minha boca que eu nem sei o que eu tô falando. No meio da oração eu falei uns negócios que eu não sei nem de onde saiu. Claro que eu sei que é o Eterno, mas eu falei os negócios ali. Eu não me lembro o que eu falei exatamente, tá? Eu lembro a ideia, eu não me lembro palavra por palavra que saiu ali. Resumo da ópera, só para vocês entenderem ali. O Eterno me usou ali na revelação. Aquela mulher era evangélica, mas ela tinha um amante. O que acontecia? Ela ia em igreja pentecostal, todo mundo revelava para ela: varoa, tu és um vaso de Deus, tu és uma bênção, tu és maravilhosa, tu és aquilo, tu és aquilo. Toda a igreja pentecostal, os profetas, falsos profetas, diziam que o Eterno se alegrava com aquela mulher. Todos os profetas falavam coisas boas para ela, até porque ela falava em línguas. Ali o Eterno me usou para descer o cajado e ali foi exposto o pecado dela de adultério. E aí, no meio da oração, nós oramos, o que foi? Eu disse para ela, e o Eterno honrou a palavra. Falou assim, se você se arrepender de verdade, parar com adultério e parar com essa imoralidade sexual, o Eterno vai dar livramento pro teu filho. E, Baruch Hashem, o mérito é todo do Eterno. É claro que não é meu, o Eterno, ele fez tudo, eu não fiz nada. O Eterno honrou, porque aquele menino nunca mais manifestou demônio. Ela chorou, se arrependeu, largou o amante, se arrependeu. Aí a história é longa, mas, enfim. E o garoto nunca mais manifestou demônios. Tô falando isso, gente, porque tem coisas que a galera, as pessoas brincam com sexo, sem saber a profundidade espiritual que a Torá nos ensina. Quer ver um outro mistério também? A Torá fala, em Vaikra Levítico 21, 17 a 22, que o Eterno excluiu da Avodá, o Eterno excluiu do serviço divino dos sacerdotes, quem tivesse mum, defeito, é defeito em hebraico, não podia oferecer o sacrifício. Cego, coxo, mutilado, quem tivesse um pé quebrado, anão, o anão não podia, quem tivesse um olho maior do que o outro. Dizem os sábios que eles podiam comer os sacrifícios ou fazer uma atividade para ajudar. Podia ajudar, tipo um gandula, podia ajudar, mas eles não poderiam servir ali na parte sacrificial como kohanim. Podiam dar uma ajuda. O Eterno excluiu o anão, o cego, o coxo, o pé quebrado, pé mutilado, etc. Poxa, o Eterno é contra os deficientes físicos? O Eterno é contra o cego?
O eterno é contra o aleijado? Hoje em dia que vivemos uma sociedade aí que do politicamente correto, a Torá é politicamente incorreta. Cego, tá barrado. Aleijado, tá barrado. Tá todo mundo fora. O eterno é preconceituoso contra o aleijado, contra o deficiente físico? Resposta, não. Por que o eterno proibiu que eles prestassem serviço? Ensina o Midrash que Hashem ama mais aqueles que possuem defeitos. Por uma razão, eles são como pratos quebrados, pessoas com o coração partido, cuja dor normalmente faz com que se aproximem mais de Hashem para melhor servir. Meu irmão, o que o Midrash ensina é que se alguém era da família sacerdotal e fosse cego, ele não poderia oficiar como sacerdote. E aí ele iria ficar triste, porque ele seria como um prato quebrado. Mas isso não significa que ele será menos amado pelo Eterno. Significa que ele sofreria mais por não poder servir ao Eterno, e a dor faria com que ele se aproximasse mais de Hashem. É o que diz o Salmo 34:18. Perto está Hashem dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. E o 51:17 diz: os sacrifícios para Elohim são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Elohim. O que o Midrash ensina é que aqueles que não podiam servir ao Eterno porque eram deficientes iriam sofrer mais, seriam considerados como pratos quebrados, seriam e receberiam um preconceito, mas a dor aproxima o homem do Eterno. Um coração quebrantado toca o coração do Eterno. O espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Eterno não despreza. Então, o que o Midrash quer nos ensinar, uma lição para nós hoje? Meu irmão, o teu coração pode estar quebrantado. Você pode estar passando por provações, dificuldades, lutas. Você pode estar sofrendo. Você pode estar passando pelas coisas mais difíceis da tua vida. E você acha que por isso você é inferior. Mas não. Isso significa que o Eterno te ama mais e mais. O Eterno te ama mais. Por quê? Porque a dor vai te aproximar do Eterno. E quando a dor te aproximar do Eterno, você irá servi-lo com mais intensidade. Então os sábios falam que os deficientes físicos, na época da Torá, se tornaram homens de grande elevação espiritual. Olhem como a Torá é linda e maravilhosa. Os deficientes físicos, que eram para serem considerados inferiores, atingiram níveis mais elevados porque a dor aproxima o homem do Eterno. Isso é verdade. Há momento na tua vida, meu irmão, minha irmã, que você está sofrendo, você está triste, você está desesperado, você não sabe para onde correr. E quando você não sabe mais o que fazer, é neste exato momento que você parte para correr, você corre aos braços do Eterno. E o Eterno, diz o Midrash, ama mais quem tem o coração quebrantado e contrito. Ele ama mais quem está sofrendo. Se você está sofrendo hoje, saiba que o Eterno fala com você hoje. Ele te ama mais e mais. Ele não se esqueceu de você, ele está ciente da tua dor, mas ele quer que você se alegre, que você venha servi-lo, que você cresça espiritualmente, tal como o cego, o coxo, o aleijado. Aparentemente eles estavam excluídos, mas essa exclusão não foi para o mal, foi para que houvesse um crescimento espiritual. E é isso que Hashem faz, meu irmão. É isso que ele vai fazer. E aí essas pessoas atingiram um nível elevado.
Entendam, por que o Eterno queria que alguém, só o homem corporalmente perfeito, o servisse? Né? O Eterno excluiu cego, coxo, aleijado, tinha que ter um corpo perfeito. Porque isso é um símbolo da perfeição espiritual. A questão é, a pessoa tinha que ser perfeita fisicamente, porque isto é uma alusão tipológica a uma perfeição espiritual. Somente presta serviço ao Eterno verdadeiro quem é perfeito. O Eterno não aceita imperfeitos. Olha só, eu vou provar na Brit Hadashah. Tem gente que fala, Tzadok, eu sirvo ao Eterno, mas eu sou todo imperfeito. O Eterno quer um serviço perfeito. Tanto é que ele excluía quem não fosse perfeito. O Eterno quer um serviço perfeito. E isso está na Torá, e Yeshua repetiu isso. E Yeshua disse na Brit Hadashah, Qual ril atun gemire aikana davurun dvashmeia gemiru. Portanto, sejam vocês perfeitos, como seu Pai que está nos céus é perfeito. Gemire, perfeitos. Nós devemos ser assim. O Eterno não quer um serviço de qualquer maneira. Ele não quer um serviço de qualquer forma. Ele quer um serviço perfeito. Quem faz o serviço de qualquer maneira, meu irmão, o Eterno não aceita. Tanto é que você vai para Levítico 22, 17 a 14, os animais imperfeitos não poderiam ser oferecidos como korbanot, como ofertas. O animal, para ser sacrificado, tinha que ser perfeito. Por quê? Porque o Eterno não deseja resto, ele não deseja sobra, ele quer o melhor. Você não podia dar um animal imperfeito. O Midrash explica assim: ninguém compraria um objeto cheio de defeitos para dar de presente para alguém. É verdade. Eu e você, ninguém compra um objeto imperfeito para dar de presente a alguém. Com mais razão, para darmos algo ao Eterno, aquilo ali tem que ser perfeito. Seria desonroso oferecer ao Eterno um animal imperfeito. E da mesma forma, é desonroso servir ao Eterno na imperfeição. Tudo para o Eterno tinha que ser o melhor. Os animais perfeitos, o vinho da libação tinha que ser o melhor, o azeite tinha que ser especial. O Eterno, meu irmão, ele não quer migalhas, ele não quer qualquer coisa, ele quer o melhor e ele quer o quê? Um serviço perfeito. Por quê? Porque ele é perfeito. E a Torá ainda nos ensina, nesta Parashá, aí o verso 22, capítulo 22, verso 32. Velo tehalelu et shem kodshi benik dashiti betor bene Israel ani Adonai mekadshechem. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou Hashem que vos santifico. Temos aí duas coisas. Não profanar o nome e depois sereis santificado. Meu irmão, quando nós agimos mal, agimos de uma forma imperfeita, nós estamos profanando o nome do Eterno. Quando nós temos uma conduta desonrosa, nós estamos profanando o nome do Eterno. Isso é Hilul Hashem, profanar Hashem, profanar o nome de Hashem. O israelita, você tem que entender que o israelita é um soldado que serve ao exército do Rei do Universo. Quando um soldado
tem uma conduta desonrosa, ele termina maculando o nome do exército e do próprio rei. Meu irmão, as tuas ações possuem repercussão no mundo espiritual. Se você tem uma conduta errada, você envergonha o rei do universo. Você envergonha o exército do rei. Isso é Hilul Hashem, é profanar o nome de Hashem. E quando você cumpre Torá, cumpre mitzvot, age como Yeshua nos ensinou, aí você faz Kiddush Hashem. Você santifica o nome de Hashem. Você tem que entender, isso é profundo. Há pessoas aí, eu vejo, mulheres que servem ao Eterno, até do movimento da Techuvá, que botam roupas indecentes e postam no Facebook. Roupas indecentes. Isso é desonrar o Rei dos Reis. Homens também. Camarada bota, sabe, uma roupa sem tsiniut, sem modéstia. Isso desonra. O sujeito que vive criando confusão com todo mundo, a pessoa que vive falando mal dos outros, tem gente que cria confusão com todo mundo. Isso envergonha o nome do Eterno. Nós temos, meu irmão, que dar o nosso melhor. Nós não podemos ser pessoas que envergonham o Rei dos Reis. A tua atitude possui, sim, uma repercussão no mundo espiritual. E a reflexão que eu faço é, será que você tem honrado ao Eterno? Ou você tem praticado atos, e repito, ainda que os seus atos sejam ocultos, Tzadok, ninguém viu, mas o mundo espiritual viu. E aí isso é uma desonra ao Eterno. Ou o sujeito profana o nome, ou ele santifica o Eterno, santifica o nome. E para santificarmos Hashem, como nós santificamos Hashem? Exalando os atributos de Hashem aqui na terra. Os sábios falam que Hashem é amor. Nós temos que ter amor. O Eterno é misericordioso. Temos que ter misericórdia. O Eterno não faz Lashon Hará. Nós não vamos fazer Lashon Hará. O Eterno faz Tzedaká. Nós vamos fazer Tzedaká. O Eterno faz Tzedaká sim, tá? Tudo que você tem na tua casa, isso é Tzedaká que o Eterno fez para você, tá bom? Por isso que a gente tem que fazer Tzedaká. As pessoas não percebem o que você tem na tua casa. A tua mesa, o teu prato, a tua comida, a tua cama, o teu chuveiro, a tua água. Tudo isso é Tzedaká que o Eterno fez para você, ok? Eu quero terminar esse estudo de hoje contando uma parábola do sapateiro simplório. Uma parábola do Rabino Nachman de Breslov. Esta paraxá fala de Kohanim, sacerdotes, que se eles tivessem algum defeito, cego, coxo, aleijado, eles não poderiam oferecer sacrifícios, mas eles poderiam fazer algumas atividades subalternas e acessórias. Eles poderiam, por exemplo, comer os sacrifícios. Então, os sacerdotes defeituosos, eles eram sacerdotes ainda, ok? O cego era sacerdote, o coxo era sacerdote, mas eles estavam excluídos de várias e várias funções. Eles faziam apenas funções subalternas e acessórias. Eles poderiam, por exemplo, comer os sacrifícios. E aí, há uma parábola do Rabino Nachman de Breslov que não é sobre isso, mas ela nos ensina uma lição. Eu vou compará-la com esses sacerdotes imperfeitos. O sacerdote coxo, o cego, o aleijado. O Rabino Nachman, ele diz assim, que havia um sapateiro que era muito simplório.
Ele era um homem muito simples e ele tentou estudar a arte de fazer sapatos. Ele conseguia fazer sapatos, mas os seus sapatos não eram os melhores, não eram os sapatos da melhor qualidade. Ok? Ele aprendeu a fazer sapato, mas os sapatos dele não eram de uma boa qualidade. Por quê? Porque ele era um homem muito simples e ele não conseguiu desenvolver a arte de fazer sapatos de qualidade. Mas ele era um sapateiro, vendia sapato barato, sapatos simples. Ele se casou e ele ganhava a vida fazendo sapatos. Ele ganhava pouco, o salário dele era baixo, os recursos dele eram limitados. Mas mesmo assim, ele trabalhava e o melhor de tudo é que ele trabalhava muito feliz. E ele estava sempre, sempre, sempre alegre. Ele fazia o sapato dele alegre, vendia o sapato alegre, ele sempre estava feliz. Às vezes ele fazia um sapato, diz a parábola, até triangular. O sapato era tão ruim que parecia um triângulo. E a esposa do sapateiro falava: o teu sapato está muito feio, teu sapato está horrível, está triangular. E o sapateiro falava para a esposa: minha esposa, esse sapato que eu fiz é lindo, ele é maravilhoso, é um sapato tão doce quanto mel e açúcar. Ou seja, é uma maravilha. E a esposa falou para ele assim: olha, o teu sapato não é uma maravilha não, porque todos os sapateiros vendem os sapatos por 3 moedas. E você vende por 1,5 moedas. Ou seja, eles ganham o dobro que você. Eles ganham o dobro e você ganha muito menos. E aí o sapateiro simplório disse: o que me importa isso? Eles ganham mais, mas esse é o trabalho deles. E este é o meu trabalho. Por que eu vou me preocupar com o trabalho dos outros? Eu vou me preocupar com o meu trabalho. E ainda que eu ganhe pouco, eu tenho para o meu sustento. Eu tenho uma vida humilde, mas eu consigo me sustentar. E por isso eu continuo cheio de alegria e de felicidade. Eu continuo muito feliz fazendo o meu sapatinho triangular, fazendo o meu sapatinho com uma qualidade inferior. Qual é a lição dessa parábola? Essa parábola, ela nos ensina o seguinte: os Kohanim, os sacerdotes com deficiência física, eles eram como este sapateiro simplório. Eles cumpriam funções simples. O sacerdote aleijado, coxo, cego, cumpriam funções simples, mas cumpriam. Mas o que nós temos que entender? Ainda que a função fosse simples, eles cumpriam com alegria e felicidade. Muita alegria, muita felicidade. E o que nós aplicamos isso para as nossas vidas? O Eterno distribuiu nas nossas vidas capacidades e fatos diferentes. Eu e você, nós temos famílias diferentes, temos trabalhos diferentes, temos uma condição financeira diferente, uma saúde diferente, uma capacidade física diferente, uma capacidade intelectual diferente. Ninguém é igual ao outro. Todos nós somos diferentes. Mas nós temos que nos contentar com aquilo que Hashem nos deu.
Não importa o que os outros têm. Tanto é que o sapateiro simplório disse: eu ganho menos do que os outros, mas eu não me importo com o que eles têm. Eu me importo com o que eu tenho. Isso é uma lição para nós. Não importa o que os outros tenham, e sim aquilo que você recebeu do alto. A tua família pode ter problemas, mas o Eterno que te deu, o teu trabalho, você ganhando muito ou você ganhando pouco, é o Eterno que te deu. A tua saúde, a tua capacidade financeira, o teu intelecto, tudo isso o Eterno deu. Não temos que olhar para os outros. Temos que agradecer ao Eterno por aquilo que recebemos. Tal como o sapateiro simplório, ele era feliz na sua simplicidade. Temos que ser felizes na simplicidade que o Eterno nos deu. E vejam, ainda que nós façamos um sapato triangular, ou seja, ainda que a nossa vida não esteja da maneira que nós queremos, nós temos sim que nos alegrar. Não importa se os outros têm dinheiro, se os outros têm um emprego melhor, se os outros têm uma capacidade superior, se eles têm um nível espiritual maior ou uma família melhor do que a nossa. O que importa é que nós devemos ser felizes e devemos ser alegres, como o simplório sapateiro. Nós devemos falar como o sapateiro simplório. O que me importam os outros? Esse é o trabalho deles e este é o meu trabalho. Meu irmão, rico é aquele que é feliz com aquilo que tem. Sejamos felizes com tudo aquilo que o Eterno graciosamente nos dá. O sacerdote com defeito estava excluído de várias atividades, mas ele não perdia o amor pelo Eterno. Da mesma maneira, nós podemos ter lutas, batalhas, decepções na vida, dificuldades. Mas vamos repetir o que nos ensina o sapateiro simplório. O que importa? O que importa a luta? O que importa a dificuldade? O que importa a escassez? O que importam os problemas familiares? O que importa? O que verdadeiramente importa é que você faça o teu sapato triangular. O que é isso? Que você faça da melhor maneira possível. Meu irmão, às vezes você não consegue fazer tudo o que você deseja, mas o sapateiro, ele queria fazer um sapato bom e ele só conseguia fazer o sapato triangular. Isto era o melhor dele. O Eterno quer o teu melhor. Você deve servir ao Eterno da melhor maneira possível. Se doe fazendo o melhor. Ainda que tenhamos deficiências, sejamos como o sapateiro simplório. Mesmo o sapateiro ganhando muito menos do que os outros sapateiros, ele era um homem alegre e feliz, uma vez que o que ele recebia era suficiente para a sua sobrevivência, ainda que fosse uma sobrevivência muito humilde. Se nós estamos vivos, devemos nos alegrar com Hashem. Não importam as circunstâncias. Sua vida pode estar com dificuldades. Repita a palavra do sapateiro. O que importa? Nada importa. O que importa é servir ao Eterno. E agora nós vamos fazer uma tefilá, uma oração, para encerrarmos esse shiur. Akadosh Baruch Hu, o santo bendito seja,
nós oramos a Ti, Hashem, para que venhamos prestar um serviço a Ti de forma espiritual e verdadeira. Eterno, nós devemos Te servir fazendo o nosso melhor, ainda que nosso serviço a Ti não seja do nível que nós gostaríamos. Nós devemos fazer o nosso melhor, dedicar o melhor do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa dedicação, dos nossos bens materiais, das nossas orações. Temos que entregar as primícias da nossa alma para Ti. Eterno, ensina-nos, Pai, a vivermos como Kohanim, como sacerdotes, e a marca do sacerdote é o mais elevado nível de espiritualidade. Que não venhamos nos contentar com o nosso estágio atual, que venhamos subir e subir, que venhamos crescer, que venhamos ir muito além do nosso estágio atual. Yeshua falou que nós deveríamos ser perfeitos, tal como nosso Pai perfeito é. Eterno, ajuda-nos a atingirmos um grau de perfeição, um grau em que sejamos homens segundo o Teu coração, homens que Te alegram, homens que fazem a Tua vontade aqui na terra, homens que são tzadikim, justos, e que nós possamos exalar os Teus atributos aqui na terra. Eterno, nós levantamos, Pai, um clamor especial para aqueles que estão abatidos, caídos, que estão sofrendo, que estão com corações quebrantados e contritos, para aqueles que estão sem esperanças, deprimidos. Eterno, faça um impacto sobrenatural nessas pessoas, para que elas sejam revestidas de Tua Ruach, do Teu Espírito. Transforma a tristeza em alegria, transforma o pranto em regozijo, tira o pano de saco e coloca uma coroa de ouro na cabeça dessas pessoas, que viemos te servir com alegria, porque nós podemos repetir aquilo que disse o sapateiro simplório: o que importa a dificuldade, o que importa a luta, o que importa a dor, o que importa o obstáculo, o que importa é servir a Hashem. Por isso que nós venhamos crescer espiritualmente. Eterno, eu clamo para que haja um mover sobrenatural. Não serão as minhas palavras que impactarão a vida de ninguém, mas é o Teu Espírito, porque o Teu Espírito, ele gera vida. E nós clamamos que haja mudança, que haja transformação e pessoas realmente queiram crescer em santidade, em busca, que tenham fome e sede de Ti e que sejam sacerdotes para o Teu reino com elevado grau de espiritualidade. Que as pessoas se arrependam do pecado, porque o Teu Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que haja arrependimento verdadeiro, não da boca para fora, mas o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado de ações. Aquele que se arrepende de verdade, ele nunca mais repete aquele pecado. Que haja, meu Pai amado, um verdadeiro arrependimento. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.